pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e eu tenho certeza que vocês já viram a previsão do tempo no jornal, não é isso? Mas vocês sabem como é feito o cálculo, a medição, como que é feita a previsão do tempo? Não? Na aula de hoje nós vamos saber disso e muito mais. Então pega seu caderno, pega sua caneta para anotar os principais pontos dessa aula, tá certo? Então vamos lá! Perfeito, gente! E a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será a seguinte: identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. Então vamos lá! Bom, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre tempo, não é isso? Que o tempo era o conjunto das condições atmosféricas de um certo lugar num certo momento, tá bom? Então é por isso que existe o tempo ensolarado, tá? O tempo nublado, o tempo chuvoso, são as condições que estará a atmosfera daquele determinado local naquele dia, tá bom? Então o tempo é possível aí de ser previsto, tá bom? Beleza, gente? E aí os boletins meteorológicos, eles vão fornecer a previsão do tempo e não a previsão do clima, tá? Nós trabalhamos isso também muito bem. Porque o tempo são as condições da atmosfera daquele determinado local naquele determinado dia, tá bom? Então, o clima são os conjuntos de condições atmosféricas daquele local ao longo de vários anos, tá certo, pessoal? E nós falamos também um pouquinho sobre massas de ar, não foi isso? Que as massas de ar... Deixa eu só pegar o meu ponteiro aqui rapidinho. Então, que as massas de ar, elas vão ser grandes porções da atmosfera, tá? Que vão apresentar características semelhantes tanto de umidade quanto de temperatura. E essas massas de ar, elas também possuem movimentos, tá? Elas se movimentam. Então, prestem bastante atenção aqui nesse GIF que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, isso aqui é uma imagem de um satélite, tá bom? E aí, nesse satélite está captando aqui, ó, as massas de ar que estão passando aqui pela América do Sul, tá bom? Olha só aqui o Brasil, nosso país, não é isso? O país que a gente mora. Então, olha só a quantidade de massas de ar que estão passando, tá? Isso tudo para mostrar para vocês que as massas de ar, elas possuem movimentos, tá bom? Elas se movimentam. Beleza, gente? E o deslocamento dessas massas de ar vão fazer com que o tempo de uma determinada região mude, tá? Então, sofra mudanças, tá bom? Então, são as massas de ar que vão tornar os dias mais secos ou mais úmidos ou mais quentes ou mais frios, tá bom? Então, são as massas de ar que vão determinar as condições atmosféricas, tá bom? Daquele determinado local. Se o tempo vai ser seco, ou se o tempo vai ser úmido, ou se o tempo vai ser quente, ou se o tempo vai ser frio. Tudo isso é determinado por essas massas de ar, tá bom? Perfeito, mas de onde que vem essas massas de ar, professora? Então, as massas de ar, elas vêm de locais onde a pressão está diferente, tá? Então, elas saem de local onde a pressão atmosférica está muito grande para locais onde a pressão atmosférica está muito baixa, tá bom? Então, elas se deslocam por isso, pela essa diferença de pressão, tá bom? E aí, uma massa de ar que venha, por exemplo, de um local mais quente, obviamente, se essa massa de ar é mais quente, vai produzir dias mais quentes também, tá bom? Então, prestem atenção aqui, essa imagem mostrando essas massas de ar, tá? Então, essas bolinhas aqui em vermelho mostram as massas de ar quentes, tá? Então, elas estão vindo de locais quentes. Então, elas vão proporcionar dias mais quentes também, tá certo? Então, isso é bastante óbvio, né? Então, se uma massa de ar, ela vem de uma região quente, então ela tá trazendo um ar bastante quente, tá bom? Então, ela vai, consequentemente, produzir um dia mais quente. Diferentemente de uma massa de ar que vem de uma região fria,
tá bom? Então, se essa massa de ar tá vindo de uma região fria, ela tá trazendo aí um ar que é mais frio, tá bom? Então, por exemplo, uma massa de ar que venha dos polos, como essa que tá sendo mostrada aqui, ó, em azul, tá? Essa massa de ar tá vindo dos polos, não é isso? No caso aqui do Polo Sul, tá? Então essa massa de ar tá vindo aqui do Polo Sul, ó, tá entrando aqui na América do Sul, tá certo? E aí, consequentemente, essa região aqui, por onde essa massa de ar é demonstrado em azul passar, vai proporcionar dias mais frios naquela região, tá certo? Então vocês conseguem entender agora por que são as massas de ar que vão determinar quando que os dias serão frios ou serão quentes, tá bom? Perfeito, gente. E o encontro dessas massas de ar vai fazer com que ocorra umas mudanças súbitas no tempo, tá bom? Então, se essas massas de ar se encontrarem, a gente consegue perceber aí mudanças rápidas no tempo. Por quê? Como que isso acontece? Então vamos lá. Prestem bastante atenção aqui para essa imagem que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, aqui é uma determinada região, uma região que seja quente, tá certo? Então, essa região aqui, ó, é uma região quente, então o ar atmosférico dessa região é quente, tá? Mas aí tá chegando uma massa de ar fria nessa região. Então, o que acontece, pessoal? O ar frio, trazido por aquela massa de ar fria, vai acabar chegando aqui nessa região. Olha só, acompanha essa seta em azul, tá? E o ar frio tende a fazer o quê? Descer, não é isso? E quando o ar frio desce, ele ocupa o local onde estava localizado o ar quente. Então, o ar frio desce, o ar quente sobe, tá? E aí, esse encontro de massas de ar, o ar frio descendo e o ar quente subindo, às vezes pode provocar chuva, tá bom, pessoal? Então, essa chuva nada mais é aí que um encontro dessas massas de ar, quando a massa de ar quente encontra a massa de ar fria. E aí, a chuva marca um fenômeno denominado de frente fria, tá bom? Então, a chuva geralmente vai marcar esse fenômeno. E aí, os dias naquela região vão ser mais frios exatamente por conta dessa massa de ar, tá bom? É só vocês perceberem, tá? Eu até dei esse exemplo nas aulas passadas, quando eu falei de massa de ar, que aqui na nossa cidade é uma região que é bastante quente, né? Aqui em Teresina é muito quente. E aqui, às vezes, do nada, o tempo fecha, chove e aí fica frio, né? Passam uns dias mais ou menos frio, não é isso? Então, isso é proporcionado pelos deslocamentos de massa de ar, tá? Então, chega uma massa de ar fria na nossa cidade, aquele vento quente sobe, tá? Proporciona chuva, o encontro aí dessas massas de ar, proporciona chuva e aí, por uns diazinho, aquela massa de ar fria fica na cidade e acaba ocasionando aí as mudanças de temperatura, tá bom, pessoal? Então, quando o tempo fecha de repente, começa a chover e aí o tempo fica mais ou menos frio, tá? Nada mais são que massas de ar frias, tá certo, gente? Perfeito, gente. E aí, quem estuda os movimentos dessas massas de ar são cientistas, tá bom? Chamados de meteorologistas, tá bom? Então, esses cientistas vão estudar exatamente essas condições da atmosfera. Quando que as massas de ar estão se deslocando, para onde que elas vão, tá certo? Então, quando que é possível prever e assim sucessivamente, tá bom? Então, a meteorologia é uma ciência que tem por objetivo o estudo da atmosfera, tá? E dos fenômenos que nela ocorrem, tá bom? Isso inclui exatamente o acompanhamento aí das massas de ar. Então, os meteorologistas, eles vão analisar exatamente aí como que estão as condições atmosféricas daquele local, tá? Quais são as massas de ar que estão passando por aquele local e assim sucessivamente, tá bom? Então, quando o meteorologista acompanha os movimentos das massas de ar, é possível saber, por exemplo, de onde elas vêm. Então, se a massa de ar
tá vindo de um local que seja quente, tá? Então eles preveem isso, e aí se elas estão vindo e se elas são quentes, então elas vão proporcionar dias quentes para aquelas regiões onde elas vão passar, não é isso? Além disso, eles também preveem aí a velocidade com que essas massas de ar vão se movimentar. Então, se vai ser uma velocidade mais lenta ou uma velocidade mais rápida, tudo isso é possível ser previsto, tá bom? Além disso, é possível prever aí o destino dessas massas de ar. Então, é exatamente o que eu falei para vocês, a localização onde que elas vão passar. Então, por exemplo, pense que uma massa de ar está vindo aqui do polo, tá? Então, essa massa de ar vem aqui, ó, entrando aqui na América do Sul, tá certo? Então, é possível prever o destino dela, até onde que essa massa de ar vai, se ela vai parar em uma determinada região. Tudo isso é possível ser previsto, tá bom? Quando que elas chegarão também, o momento exato, tá? São feitos cálculos, análises, tudo isso é possível também prever, tá bom? E quais serão os seus efeitos também. Então, se é uma massa de ar quente, é claro que eles vão prever que naquele local vai ser. Se a massa de ar quente está chegando naquele determinado local, então os dias naquele local vão ser dias mais quentes, não é isso? Dias mais secos. Se é uma massa de ar fria, também é possível prever aí os efeitos, que se essa massa de ar é fria, então os dias vão ser mais frios, tá bom? Mais úmidos e assim sucessivamente, tá bom? Então tudo isso aqui, todos esses fatores são possíveis ser previstos aí por essas ciências, tá bom? Pela meteorologia, tá bom? Tá, gente, e aí vocês podem se perguntar, tá, professora, eu entendi mais ou menos que eles conseguem prever, mas como que é possível prever todos os fenômenos? E as respostas estão nos diversos instrumentos que eles utilizam, tá? Então eles não ficam simplesmente olhando para o céu e falando, ah, lá vem uma massa de ar quente, lá vem uma massa de ar fria. Não, tá, pessoal? Eles vão utilizar instrumentos, equipamentos que auxiliam eles nessa análise, tá bom? Como, por exemplo, aqui, olha só, esse equipamento é um equipamento chamado de anemômetro. Lembram do anemômetro que eu falei para vocês lá em ventos? Que os anemômetros são instrumentos que eles conseguem captar a velocidade do vento, tá? Então, eles utilizam esse equipamento para prever a velocidade do vento e a partir disso, eles vão analisar se aquele vento está mais intenso ou menos intenso, o que aquilo pode ocasionar, o que aquilo diz, se aquele vento que está vindo está trazendo massa de ar, tá bom, pessoal? Então, o anemômetro é um desses instrumentos. Além disso, olha só, os cataventos também são bastante utilizados, porque os cataventos permitem determinar a direção do vento, então para onde que aquele vento está indo. Então, se está passando um vento mais frio naquela região, e aí, através do catavento, é possível determinar a direção daquele vento, se está indo para a região norte, se está indo para a região sul, se está indo para a região leste, para a região oeste e assim sucessivamente, tá bom? Além dos cataventos, as birutas, tá, pessoal? Também são outros equipamentos que permitem aí determinar a direção do vento, tá certo? Além disso, eles também utilizam satélites, tá bom, gente? Então, eles utilizam satélites para ver como que está realmente as condições atmosféricas vista lá realmente do espaço, tá bom? Então esses satélites são lançados e aí é possível prever aí o movimento dessas massas de ar. Então lembram daquele gifzinho que eu coloquei para vocês no início? Aquele gif foi captado por satélites, tá bom? Então é possível ter uma visão mais macroscópica, digamos assim, das massas de ar, tá bom?
Perfeito, gente, mas esses equipamentos, eles não estão simplesmente dispersos em diversos locais da Terra não, tá? Há uma organização, tá bom? Então, há uma organização que é possível aí prever todos esses fatores, toda a previsão do tempo, tá? E essa organização começa nas estações, tá? Então, nas estações, como está sendo mostrado aqui nessa figura para vocês, tá? São locais distribuídos aí ao longo de várias regiões que nas estações vão medir fatores como, por exemplo, a umidade, tá? Então, existem equipamentos nessas estações que vão medir a umidade. Como que está a umidade daquele determinado local, tá bom? Então, por exemplo, existe uma estação aqui no Nordeste, né? Na região que a gente mora. Então, nessa estação é possível prever a umidade da região, tá? Se a umidade está mais alta ou se a umidade está mais baixa. Além disso, a temperatura de superfície. Então, como que está a temperatura na superfície daquela região? A pressão atmosférica, tá? A cobertura de nuvens, a direção e a velocidade do vento, a visibilidade, neblina, precipitação e radiação solar. Todos esses fatores, eles são medidos nessas estações, tá bom? Só que não existem só essas estações aqui na Terra não, tá? Existem outros equipamentos espalhados aí por diversas regiões, como por exemplo boias, tá? Que vão medir aí a corrente marítima, os ventos, tá bom? E assim sucessivamente. Aviões também que vão digamos assim, melhorar a análise da atmosfera, tá bom? Satélites, como eu já até falei para vocês, satélites que são lançados aí no espaço para prever aí como que está o movimento dessas massas de ar, tá bom? Anemômetros que são espalhados em diversas regiões aí do planeta, ou daquele país, ou daquele determinado local, tá bom? Então, esses anemômetros, eles vão medir a velocidade do vento. Como que tá o vento naquela região? Birutas e diversos outros equipamentos espalhados. Então, todos esses dados coletados, tanto por essas estações, quanto por esses equipamentos que estão espalhados, eles vão ser transmitidos até uma análise, tá bom? Até um centro de análise. E aí, nesse centro de análise vão estar os meteorologistas, tá bom? Então, toda essa galera, esses cientistas, eles vão estar lá analisando aqueles dados, vão estar analisando a velocidade do vento daquela determinada região, vão estar analisando as massas de ar que estão passando, quando que a massa de ar quente vai chegar, quando que a massa de ar fria vai chegar e assim sucessivamente, tá bom? Só que eles não analisam simplesmente por analisar não, tá? Eles fazem uma análise bastante rigorosa, utilizando programas de computadores, tá bom? Que vão fazer cálculos, tá bom? Vão fazer análise e aí a partir de tudo isso eles vão transmitir aquela previsão do tempo bonitinha que a gente vê, como por exemplo no telejornal, tá bom? Então, quando a apresentadora lá da previsão do tempo vai apresentar, né, isso, aquela previsão do tempo, aquele boletim meteorológico, ela tá com a informação toda pronta, tá bom? Mas por trás daquilo existe tudo isso aqui, tá? Existem as estações, existem os equipamentos, existem os cientistas, tá bom? Que fizeram análise. Então não é simplesmente prever aquela previsão do tempo naquele determinado dia, seja simples não, tá? Tudo isso aqui está por trás daquilo, tá bom, pessoal? Então é feita uma análise realmente rigorosa, tá bom? Então, com a tecnologia fica mais fácil da gente visualizar tudo isso, né? Mas a gente esquece que tem um processo atrás disso. Por exemplo, é possível você saber a previsão do tempo da cidade pelo celular. Você coloca previsão do tempo para amanhã, vai aparecer lá um boletim completo para você, tá certo? Então, mas tudo isso, para aparecer aquele boletim completo proporcionado pela tecnologia, é envolvido tudo isso aqui por trás, tá bom, pessoal? Então, é um processo aí, beleza? Perfeito, gente. Então, uma outra coisa que está relacionada aí
com a meteorologia, tá bom? É o índice pluviométrico, tá certo? Então tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra uma vez na vida de vocês, como por exemplo, em determinada região choveu tantos milímetros, então aquilo tá falando nada mais que o índice pluviométrico, tá bom? E a medida, ela é feita com o auxílio de um equipamento chamado de pluviômetro, tá bom? Que é esse equipamento que está sendo mostrado aqui nessa figura para vocês, tá? Então esse equipamento, ele se assemelha mais ou menos como um funil. E aí ele é instalado em estações ou em regiões aleatórias aí de determinados locais, tá bom? E aí se chover, né, esse pluviômetro vai conseguir coletar parte dessa chuva, tá? E aí, ele coletando aquela chuva, ela vai entrar aqui dentro desse equipamento e aí existe aqui um local que recolhe essa água. E aí, a partir disso, é feita uma leitura, tá bom? Daquele nível daquela água, tá? Então a água captada, ela vai entrar aqui, vai ser coletada e a partir disso é feita uma leitura. E essa leitura é feita em uma escala em milímetros, tá bom? Então, por exemplo, se choveu 10 milímetros numa determinada região, então o índice pluviométrico vai ser medido aqui, ó, dessa análise, dessa captura dessa água, tá bom? Então, o que quer dizer 10 milímetros, professora? Então, significa que se a água não escoasse, a camada que ficaria lá encrostada lá no solo seria de 10 milímetros. Se chovesse mais um pouquinho, 20 milímetros, chovesse mais um pouquinho, 30 milímetros, 40 milímetros, 50 e assim sucessivamente, tá bom, pessoal? Perfeito, gente. E a previsão do tempo, ela é super importante, tá bom, pra gente, pra atividade humana, porque muitas atividades humanas dependem diretamente da previsão do tempo, como por exemplo a aviação, tá? Então, nos aeroportos, o pessoal lá, né, que vai analisar a previsão do tempo, eles precisam estar bastante ligados aí na previsão do tempo, tá bom? Porque eles vão mandar um avião que vai se deslocar pela atmosfera, não é isso, pessoal? Então eles precisam saber como que está a condição da atmosfera naquele determinado dia, naquele determinado local, tá bom? Além disso, viagens, tá bom? Então, se você vai viajar, por exemplo, para um local que seja mais frio, né? Isso você sabe antecipadamente disso através da previsão do tempo, né? Isso, então você vai preparado. Ou para um local mais quente também, você vai saber disso através da previsão do tempo. Então, você também já vai preparado. Além desses fatores, a agricultura está diretamente relacionado com a previsão do tempo, tá, pessoal? Então, a agricultura, os agricultores, eles sabem quando que vai chover, tá bom? Quando que não vai chover, através dessa previsão do tempo, tá certo? Além disso, também para informação local, não é isso? Para a gente saber como que estará as condições da atmosfera daquele local onde a gente mora e assim sucessivamente, tá bom? Perfeito, gente! E aí eu trouxe mais um episódiozinho do Prate Ciências, que eu falei para vocês nas últimas aulas, né? Isso que seria o Praticando Ciências. E aqui eu trouxe um boletim meteorológico, tá bom? De uma região do Nordeste, tá bom? Do nosso país. E aí, eu vou pedir que vocês peguem um caderno de vocês e vocês vão interpretar esse boletim aqui, tá bom? Então, como que estarão as condições aqui desses estados da região Nordeste? Então, prestem atenção. Então, até facilitei a vida de vocês, porque eu coloquei o nome aqui, olha só, dos estados, tá bom? Então, tem o Maranhão, tem o Piauí, tem o Ceará, Rio Grande do Norte. Então, é possível vocês saberem a localização de cada estado e como que estará as condições desses estados aqui, tá bom? Através dessa análise que vocês vão fazer, tá bom? Então, vocês vão escrever no caderno de vocês. O Piauí vai estar como? E assim sucessivamente. Pensem que vocês são os apresentadores que vão apresentar aí a previsão do tempo nessa região, tá certo, pessoal? Então, vou dar um tempinho para vocês, uns 3 minutinhos, para vocês interpretarem isso direitinho, tá bom? Então, nos vemos daqui a alguns instantes.
Perfeito, gente. Então, vamos lá. Vou facilitar aqui a análise de vocês, não é isso? Vamos ver se vocês acertaram direitinho. Então, a primeira coisa que vocês tinham que observar aqui nesse boletim é que, olha só, estava chegando uma massa de ar fria nessa região aqui do Nordeste, tá bom? Então, essa massa de ar fria, olha, estava chegando aqui, ó, pela Bahia, tá bom? Então, esse estado aqui é a Bahia e essa massa de ar estava chegando aí mais ou menos no sul da Bahia, tá bom? Então, ia proporcionar aí temporais, tá certo? E aí, essa massa de ar também ia proporcionar aí tempos mais ou menos nublado. Olha só, essa região pode ser que iria chover nessa região aqui toda da Bahia, tá bom? Pegando aí o sul do Piauí e também o sul do Maranhão, tá bom? Então, toda essa região aqui também pode ser que nesse dia aqui iria chover. Diferentemente dessa região aqui que está sendo mostrado esse amarelo aqui, mais escuro, tá bom? Então vocês podem perceber, olha só, que o solzinho aqui, ó, tá mostrando chuva? Não, não é isso? Então o dia aqui em toda essa região seria um dia bastante ensolarado, não é isso? Então nessa região aqui do Piauí, tá bom? Do centro até o norte do Piauí. O sol, areia bastante quente, né? O tempo quente. Maranhão também, tá? Ceará, Rio Grande do Norte, tá bom? Paraíba, Pernambuco e assim sucessivamente, tá bom? Então, se vocês fizeram essa análise aí relacionando massas de ar, tá bom? Com essa região que possivelmente poderia chover e com essa região mais seca, muito bem, parabéns, acertaram direitinho, tá bom? Perfeito, gente. Então essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Nós falamos aí sobre previsão do tempo. Falamos quem são as pessoas que são responsáveis por medir, analisar essa previsão do tempo, quais são os equipamentos que eles utilizam. Não foi isso, pessoal? Também vimos como que as massas de ar e o tempo estão diretamente relacionados com a previsão do tempo, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido tudo direitinho, tá bom? Então foi isso, gente. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.